Jordão, com os resultados de ontem, como ficou a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro? Olha, o jogo de segunda-feira passa a ser uma grande decisão. Se o Santos vencer, Jordão, olha, tudo indica que os 4 rebaixados já vão se desenhando, hein? Como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro, Jordão? O Campeonato Brasileiro teve mudanças significativas em todas as partes da tabela. O G4 seguiu sendo o mesmo com o Palmeiras, primeiro com 61, Flamengo 58 é o segundo, Cruzeiro na terceira com 53 e o Mirassol com 49 está em quarto colocado. Já no G6, Botafogo e Bahia ficaram estacionados com 43 pontos. Já o Fluminense, com a vitória de ontem, se aproximou do G6 do Campeonato Brasileiro, tem 41 pontos, é o sétimo. O São Paulo na oitava colocação tem 38 pontos, Vasco da Gama é o nono com 36, mesma pontuação no Bragantino, que é o 10º. Já na segunda página da tabela, vejam como está tudo embolado. Grêmio é o 11º com 36, Ceará 12º 35, Corinthians e Atlético Mineiro 13º e 14º com 33 pontos, Internacional é o 15º com 32 e o Santos Porteiro do Z4 na 16ª com 31. Já na zona do rebaixamento, Vitória é o 17º com 28, Fortaleza 18º 24, Juventude 19º 23 e o Sport na lanterninha com 17. Jordão, olha, tá tudo em aberto, né? Tanto na parte de cima, o Palmeiras realmente vai caminhando aí mais uma vez na briga pelo título, líder absoluto 61 contra 58, o Flamengo derrapou nas últimas rodadas, 58 pontos o Flamengo, venceu o Botafogo, mas perdeu pontos importantes nas rodadas recentes. Cruzeiro parece que deixou de vez a briga pelo título, então temos o título concentrado, a disputa pelo título em Palmeiras e Flamengo. Já em termos de Libertadores, temos ali uma briga Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, o próprio Fluminense, o São Paulo também disputando. Vasco com uma subida impressionante nos últimos jogos, o time do Fernando Previsível Diniz. E o Red Bull Bragantino segue caindo na classificação do Campeonato Brasileiro, segue com 36 pontos. E da parte de baixo da tabela, Jordão, eu entendo que do 13º para baixo está todo mundo brigando. Aliás, eu vou até incluir o Ceará, pela qualidade do time do Ceará. Eu acho que o Grêmio também, claro, matematicamente corre risco, o Bragantino também corre risco, o Vasco também, mas eu entendo que a briga pelo rebaixamento tá ali do 12º, do Ceará até o Sport. O Sport, para mim, já está rebaixado, Juventude também numa situação delicadíssima, Fortaleza idem, e o Vitória, com a vitória de ontem, respira um pouco mais aliviado, ou seja, o Vitória ainda tá na briga. Então, Jordão, o jogo de segunda-feira ganhou ainda um ar de muito mais decisivo, hein, Jordão? É um jogo realmente decisivo, porque se o Santos vencer o Vitória, afunda de vez o clube baiano. O Vitória venceu, mas perdeu 4 jogadores importantes para segunda-feira, Jordão. Exatamente. Ontem o jogo entre Vitória e Bahia teve um show de cartões amarelos e o clube baiano tem 4 desfalques confirmados por suspensão. Camutanga, Dudu, Eric e Renato Kaiser. Todos esses jogadores, por terem tomado o 3º cartão amarelo, não enfrentam o Santos Futebol Clube neste jogo que é muito decisivo. Isso porque o Vitória, sendo o 17º colocado no Campeonato Brasileiro, mesmo que esteja a 3 pontos do Santos, o Vitória não consegue ultrapassar o Santos caso vença na próxima segunda-feira. Isso porque os critérios de desempate não são favoráveis ao Vitória, que tem um saldo inferior ao Santos e também menos vitórias do que o Santos Futebol Clube. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, tem que passar o carro segunda-feira. Aliás, Vila Belmiro precisa estar lotada, hein, Jordão? Gente, não tem qual é. O horário é péssimo de novo, hein? Obrigado, CBF. Obrigado, Santos. Que horário ingrato, hein? Que horário, hein, Jordão? Segunda-feira, 21h30. Mas, gente, olha, o torcedor que puder ir a esse jogo, compareça, porque é um jogo decisivo, Jordão. Se o Santos vence o Vitória, olha, não tá livre 100% do risco do rebaixamento,
mas praticamente muda o objetivo, né? A gente vai começar a olhar Sul-Americana ao invés de rebaixamento. E outra, né, Jordão? O Santos jogou bem a partida contra o Corinthians, venceu o seu rival. Então, o torcedor tem muitos ingredientes positivos para ir à partida. Temos que lotar a Vila Belmiro. Os ingressos já estão sendo comercializados, Jordão? Já estamos com ingressos à venda para esta partida? Já estamos com ingressos à venda. O Santos iniciou ontem pela tarde a venda de ingressos para esse compromisso contra a equipe do Vitória, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Santos manteve os mesmos valores que foram praticados tanto no Clássico Alvinegro quanto na partida contra o Grêmio. Por exemplo, para quem é sócio Black, você entra de graça nas arquibancadas e no restante do estádio você paga R$ 25. Para você que é sócio Gold, as entradas variam entre R$ 27 até R$ 50. E para você que é sócio Silver, os ingressos estão variando de R$ 40 até R$ 72. E Marcão, o Santos de forma oficial ainda não divulgou qual que é a parcial de ingressos comercializados de forma antecipada. Porém, eu estou com o Sócio Rei aberto aqui nesse momento e estão esgotados. Segundo o Sócio Rei, as arquibancadas do Portão 24, ali do José de Alencar, 7 e 8, onde ficam as uniformizadas, também não existem mais ingressos. E aquela parte em cima do lounge do Neymar Júnior também não existem ingressos a serem comercializados. Então tá aí, que o torcedor faça a sua parte, que lote a Vila Belmiro e faça uma festa bonita. Eu tô aceitando até o corredor de fogo, Jordão. Ih, mamãe! Estou aceitando o corredor de fogo pra segunda-feira. Esse negócio que o corredor de fogo dá um azar danado, isso não é verdade, Jordão. Isso é uma grande balela, isso é uma grande falácia. Segunda-feira eu estou até aceitando o corredor de fogo em troca da Vila Belmiro. Pode até rolar o corredor de fogo. Eu tô no love hoje, viu, Jordão? Tô no love. Ah, é love, né, Marcão? Depois de ganhar do Corinthians, a gente começa até a mudar de ideia em alguns aspectos, né, Marcão? Corredor de fogo, pode ter corredor de fogo, Marcão, pode ter festa, pode ter aqueles papéis picados, qualquer coisa, Marcão. Só vamos incentivar o Santos Futebol Clube, que vive uma verdadeira final contra o Vitória. Pessoal, Santos Futebol Clube, o horário não ajuda? Não ajuda. Mas, Marcão, você, tendo conhecimento de que você vai ver o Pelé e o Messi no mesmo jogo, porque Guilherme Arantes do Nascimento e o Lionel Andrés Barreal, você, mesmo sendo 9,5, perderia esse jogo? Eu não perderia. Em hipótese nenhuma, meu caro Jordão, em hipótese nenhuma eu perderia essa partida. Grande Guilherme Arantes do Nascimento. E quem falou hoje foi ele, Lionel Barreal. Ih, mamãe! Lionel Barreal falou nos microfones do CT Repelé. E quem esteve lá? Maurício Kubrusli, da Baixada. Vamos ouvir o que disse Lionel Barreal no CT Repelé. Ele que deve ser comprado pelo Santos pela bagatela de 4 milhões de dólares. Vamos ouvir. Barreal falou pela manhã. Bom dia, Álvaro, Messias, painel Santista e Varanda Futebol Debate. Como todos falaram, a gente sentiu essa diferença de pegada do time nos jogos, né? Muito mais intensidade, muito mais chutes, posse de bola. O que o Vojvoda imbuiu na cabeça de vocês, colocou na cabeça de vocês, qual foi o detalhe que ele passou nos treinos que está fazendo essa diferença, que é nítida, né? A gente vê o time que jogava antes, não falando de treinador A, B, C ou D, mas com o Vojvoda é outro time, não parece o mesmo Santos de, 2 meses atrás. Obrigado. Sí, no, como falei antes, desde el primer momento del profesor, también la gente sabía que tenían que salir de esa situación, por más que sea un entrenador u otro, sabíamos que teníamos que cambiar actitud, trocar actitud, y obviamente la llegada de él ayudó mucho a Nois por su estilo de juego, por su manera también del día a día, su intensidad también ayudó a Nois también a trabalhar mais, a ter mais intensidade nos jogos, e acho que isso é o que está passando e acontecendo agora nos últimos jogos. Tá aí o Álvaro Barreal, meu caro Jordão. Sabe o que eu achei interessante da entrevista do Álvaro Barreal? Aliás, gostei bastante do que disse o Barreal, né? Falou ali sobre o Neymar, ter conversado com ele, pedido... o Neymar acabou pedindo para ele
para que ele chutasse mais pro gol, para que ele arrisque mais de fora da área. Eu acho que o Neymar também teve aquela ideia, né, Jordão? Felipe Longo, goleiro novo, né? Felipe Longo, o goleiro corintiano, tinha apenas 20 anos. A gente dizia, tem que arriscar de fora da área, tem que bater pro gol contra o Corinthians, e o Barreal foi muito bem, fez um golaço. Mas uma das coisas que eu achei legal, além dessa conversa que ele teve com o Neymar incentivando ele a chutar mais pro gol, também foi ele dizer que gosta mais de jogar pelo lado esquerdo. Não é a primeira vez que o Álvaro Barreal fala sobre isso. Quando ele foi contratado pelo Santos no começo do ano, na coletiva de apresentação, ele falou sobre a preferência dele de jogar pela esquerda, mas é curioso, né, Jordão? Praticamente todos os treinadores que passaram pelo Santos colocaram o Barreal para jogar do lado oposto, de onde ele prefere, né? O Barreal, na maioria das vezes, jogou na ponta pelo lado direito. Eu vi quase nunca o Barreal jogando pelo lado esquerdo, onde ele mais gosta de jogar no ataque, né? Exatamente. E eu lembro, inclusive, que ainda quando o Santos era comandado pelo técnico Kleber Xavier, que o próprio Kleber falou, olha, eu tive uma conversa com o Álvaro Barreal, ele me contou realmente a sua preferência por atuar do lado esquerdo, só que eu com vídeos mostrei para ele como que a importância dele jogando justamente do lado direito estava sendo muito boa para a equipe, e ele concordou em auxiliar o time nessa função, mesmo não sendo a sua preferida. E o Álvaro Barreal, Marcão, a gente sabe, ele prefere justamente de fato o lado esquerdo porque ele surge assim na sua carreira. Quando ele começa a jogar futebol, ele tem passagem também agora no Cincinnati dos Estados Unidos, no próprio Cruzeiro do ano passado, ele sempre foi ou um meia pelo lado esquerdo, ou até mesmo um ponta mais avançado na esquerda, ou um ala. O Álvaro Barreal, para quem não sabe, também pode ser um ala quando uma equipe joga numa função de 3 zagueiros. Só que, visto com isso, eu destaco como ele vem jogando bem na direita. É até meio curioso, um jogador muitas vezes quando atua numa posição improvisada, ele não consegue desenvolver o seu melhor futebol, ou às vezes ele tem muitos altos e baixos no seu desempenho, e eu vejo que o Álvaro Barreal ele consegue manter de certo modo uma boa regularidade, e que bom que ele tem conseguido ajudar o Santos nessa questão. Só que aí surge uma outra dúvida, né, Marcão? O Neymar Júnior. Acreditamos que o Neymar possa estar à disposição naquela semana que intercede a partida contra o Fortaleza, que vai até o jogo contra o Flamengo. Se o Neymar voltar, ele entraria no lugar do Barreal? Porque o Barreal tá na direita, e aí jogaríamos o Roleiser para a direita? Ou no lugar do Guilherme? Ou mudaria o esquema tático? São essas dúvidas que certamente pairão o Juan Pablo Vojvoda nos próximos dias. É verdade, Jordão. O Neymar deve voltar. A expectativa é que o Neymar retorne contra o Fortaleza no dia 1º de novembro. Não sabemos ainda se o Neymar volta como titular ou volta sendo relacionado, mas é claro que com o Neymar à disposição, bem fisicamente, o Neymar é titular desse time do Santos, né? Ninguém é louco de colocar o Neymar no banco. Ele bem fisicamente, o Neymar é titular. Isso aí não resta dúvida nenhuma, por mais que o Neymar, quando se machucou, não estava jogando bem. Isso é um fato. O Neymar hoje não é o jogador, estou dizendo, claro, antes da contusão. O Neymar não era o jogador que vinha desempenhando o melhor futebol no Santos, não. Mas ele é titular, não resta dúvida sobre isso. Então vai sobrar, pode sobrar aí pro... Eu não acredito que o Guilherme deixe o time, não temos visto esse movimento por parte do Vojvoda. O Guilherme praticamente tem jogado quase todos os jogos até o final, então aparentemente o Guilherme é um jogador ali importante para o treinador Juan Pablo Vojvoda, titular absoluto. O Lautaro Dias é o centroavante, né? Não acredito que ele tire o Lautaro para colocar o Neymar também, porque são características opostas. O Lautaro é um jogador que briga até o final, e eu acho que muito da melhora do Santos passa pelo Lautaro Dias, por incrível que pareça. Marcão, o Lautaro é fraco. Concordo que o Lautaro tecnicamente é ruim, mas eu acho que essa movimentação que estamos vendo na parte ofensiva do Santos, ela passa pelo Lautaro Dias. Ele tecnicamente ele é ruim, ele é fraco, eu concordo com isso. Agora, ele é um jogador que atrapalha o sistema defensivo adversário, ele marca alto, ele briga até o final, ele se movimenta demais, ele abre espaço, ele incomoda demais o zagueiro adversário. Então eu acho que muito da melhora do Santos passa pelo Lautaro Dias, no meu entendimento. Então não acredito que ele mexa nem no Guilherme, nem no jogador Lautaro Dias. E aí a disputa vai ser Roleiser, Álvaro Barreal, né, que podem perder espaço para o Neymar Júnior entrar a partir do dia 1º do 11. Olha, muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil.
Tiago Jordão, você falou aí dos desfalques do Vitória da Bahia para a partida da próxima segunda-feira. O Vitória perdeu 4 jogadores importantes. Eu quero falar sobre o substituto do João Schmidt. Quais são as possibilidades que tem Juan Pablo Vojvoda para escalar o Santos na próxima rodada, Tiago Jordão? Olha, para o lugar do João Schmidt, que lembrando está suspenso da partida contra o Vitória, ele também tomou o 3º cartão amarelo, não joga contra a equipe baiana. O técnico Juan Pablo Vojvoda, no elenco de hoje, ele tem 2 opções, considerando justamente o retorno do Tomás Rincon hoje nos treinamentos. O Tomás Rincon, que sofreu ali, ele foi afastado, melhor dizendo, dos últimos jogos do Santos Futebol Clube. Ele tinha sofrido uma lesão na última sexta-feira da semana passada. O Santos detectou no último domingo e durante essa semana ele foi poupado. Já no treino desta sexta-feira pela manhã, ele apareceu no gramado e pode ser sim uma das novidades. E aí surge justamente essa dúvida: quem que o Juan Pablo Vojvoda escalará para a vaga do João Schmidt? Ele tem como opção o volante Willian Arão, que ganhou minutos no último jogo contra o Corinthians. Ele jogou por 11 minutos e o Juan Pablo Vojvoda inclusive destacou na sua entrevista coletiva de que o Willian Arão estava cobrando oportunidades. Só que agora, com o retorno do Tomás Rincon, são esses 2 jogadores que concorrem à vaga do João Schmidt. No mais, o time do Santos Futebol Clube não perdeu nenhum jogador, seja por contusão na partida contra o Corinthians ou nos treinamentos, e nenhum outro atleta por suspensão, e podemos ver, quem sabe, uma repetição daquilo que foi no jogo contra o Corinthians, claro, com a exceção de João Schmidt. Chegou a hora do Arão, né, Jordão? Acho que é claro que é uma decisão do Vojvoda, a gente não acompanha o treino todo, né? E esse detalhe tá com a comissão técnica, tá com o Vojvoda, mas aparentemente é hora do Arão, né? O Tomás Rincon, um jogador que já teve várias oportunidades, não se firmou como titular, né? Então, para mim, Jordão, eu vejo 2 opções interessantes para o jogo da próxima segunda-feira no meio-campo. A primeira, Jordão, seria Arão no lugar do Schmidt, a mudança mais simples e, na minha opinião, a melhor mudança. Uma segunda possibilidade seria você recuar o Zé Rafael, considerando que o Vitória vem só para se defender na Vila Belmiro. Você recua o Zé Rafael, tirando esta necessidade de ter um primeiro volante pegador, né, brucutu. O Arão não é brucutu, mas o Arão é mais de marcação do que o Zé, né? Então você recua o Zé Rafael, abrindo espaço aí ou pro Vitor Hugo ou pro Gabriel Bontempo jogar mais avançado. Então, para mim, Jordão, na lógica, eu vejo esses 2 cenários. Agora, pode pintar também um Tomás Rincon, que eu acho que seria a alternativa pior para o treinador Juan Pablo Vojvoda. Mas se eu tivesse que apostar, Jordão, eu apostaria em Willian Arão. Para mim, chegou o momento de colocar o Arão desde o começo da partida. Ele foi contratado para isso, Jordão. Com certeza. E eu vejo também que é mais lógico o Willian Arão jogar, porque quando o Tomás Rincon entrou nas últimas partidas em que o Willian Arão esteve à disposição, justamente dava para usar uma muleta dizendo o seguinte: olha, o Tomás Rincon ele entrou nessa partida porque o Willian Arão ele não estava apto fisicamente. O Willian Arão ele está se recuperando da lesão, está voltando agora e etc. Agora inverteu esse cenário, porque quem ganhou minutos na quarta-feira foi o Willian Arão. Quem não esteve à disposição na quarta-feira foi justamente o Tomás Rincon. O Tomás Rincon não treinou na segunda, não treinou com bola na segunda, nem na terça, não participou do jogo na quarta e retornou hoje aos gramados. Então eu vejo que, da lógica do preparo físico de cada jogador, eu entendo que o Willian Arão também tem mais chances do que o Tomás Rincon de entrar começando como titular nessa partida contra a equipe do Vitória. Eu vejo também essa possibilidade do Zé Rafael. Claro, a gente entende que o Zé Rafael ele já fez essa função de camisa 5 na equipe do Palmeiras. Logo na chegada dele foi o Vanderlei Luxemburgo que colocou nessa posição. Só que eu vejo que com chances um pouco mais remotas, Marcão, porque justamente o Juan Pablo Vojvoda ele só testou esse esquema com o Zé Rafael de 5, uma vez que foi uma situação que o Santos precisava correr muito atrás do placar naquele jogo contra o Grêmio.